Olá, pessoal. Dando sequência aos nossos planos de estudos tutorado em História do 9º ano, PET volume 4, ou seja, 4º bimestre. Então, a gente está começando aqui o 4º bimestre em História do PET. E nossa temática é a história recente, tá, pessoal? Século XX até os dias atuais. Então, a gente pega aí a temática Guerra Fria, esse período logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, um período aí das duas grandes superpotências, Estados Unidos, União Soviética, um lado representando o capitalismo e do outro o socialismo. E depois a Revolução Chinesa, tá? Depois tem a Revolução Cubana e algumas experiências aí ditatoriais aí na América Latina, então, ao longo aí do século XX. Então, essa é a nossa temática que a gente vai estar trabalhando, então, ó, Guerra Fria e seus desdobramentos, ou seja, esse PET de 2021. Então, nessas próximas semanas, iremos analisar, discutir, caracterizar e identificar diferentes aspectos relacionados aos principais fatos históricos aí, recentes do mundo, né? Então, vamos embarcar nessa viagem de estudos e novos conhecimentos? Vamos, então, para a Guerra Fria, tá? E seus desdobramentos, ou seja, o que vai estar acontecendo logo depois, a sequência, esse desdobramento aí. Após o final da Segunda Guerra Mundial, então, termina em agosto de 45, tá? As duas principais superpotências vencedoras, então, desse conflito, elas passam a disputar a hegemonia política do planeta, ou seja, é o domínio mesmo. Então, a gente pega de um lado a União Soviética, representando o socialismo, e de outro os Estados Unidos, que vai estar lançando aí uma campanha de promoção dos seus sistemas socioeconômicos, um representando o socialismo e o outro capitalismo, cada um tentando falar ali qual que é o melhor, né? Qual que seria o ideal. Então, essas disputas ideológicas aí, que vai estar acontecendo, então. Aqui, durante quase 50 anos, então, acontece essa Guerra Fria. Eles não vão lutar diretamente, tá? É uma Guerra Fria, vão lutar diretamente. Então, aqui, o que a gente pode estar destacando nesse período da Guerra Fria? Primeiro, a criação de um plano de recuperação que os Estados Unidos ele vai estar fazendo logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui uma perseguição imensa nos Estados Unidos aí por pessoas que eles achavam que seriam aí que representasse algum interesse aí do socialismo, criação do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar aí capitalista. Depois, do outro lado, aí, em resposta, os soviéticos vai estar criando o Pacto de Varsóvia, tá? E também aí separação das duas penínsulas coreanas, tá? E do Vietnã, as áreas de influência na época, capitalismo e socialismo, cada um representando aí os dois lados. Então, é a época de revoluções, guerras mesmo, movimentos, conflitos, tá? Essa separação acabou, então, aí resultando nas guerras da Coreia, que na década de 50, e a existência até o presente momento da Coreia do Sul, que é capitalista, e a do Norte, ela é socialista até hoje. E acontece também a Guerra do Vietnã, década de 60 e 70, tá, início da década de 70. Aí a vitória, na verdade, vai ser do regime socialista, sim, porque os Estados Unidos acabam se retirando na Guerra do Vietnã. Tá? Depois da Revolução Chinesa, tem na América aqui a cubana, também, tá? Socialista, e os golpes militares que acontecem ao longo aí do século XX na América Latina, tá? Depois, a corrida armamentista, é um período desse corrida, essas duas superpotências aí, armamentos mesmo, tá? Desenvolvimento de armas nucleares em massa, corrida espacial, então, os soviéticos vão construir o primeiro satélite, que vai levar o primeiro ser vivo aí, o homem, aí a primeira mulher ao espaço, então é a corrida aí aeroespacial, tá? Os Estados Unidos vão ser o primeiro a pisar no satélite terrestre na Lua, então, em 69. A interferência soviética que vai estar acontecendo aí nas colônias africana e asiática, e a separação, isso aqui é importante, aí da Alemanha, em duas áreas de influência, uma influência aí alemã, tá? Aí da República Democrática Alemã, e a outra capitalista, República Federativa Alemã.
Aí o que acontece? A construção do Muro de Berlim, década de 60, a separação, então, das duas Alemanhas, tá? Isso aí vai ser o símbolo da Guerra Fria, então, a separação aí do Muro de Berlim. Quando esse Muro de Berlim ele cai, aí é o fim, ou seja, desse socialismo, então, que está acontecendo, ou seja, a hegemonia do capitalismo no mundo todo mesmo. E a partir da década de 70, essas rixas, né? Aí entre Estados Unidos e União Soviética é bem visível, tá? E o que acontece? Aqui, outras características desse período foi constante aí os dois países, a propaganda o tempo inteiro, enaltecendo aí seus sistemas econômicos, tá? Então, a gente fala bipolarização do mundo, ou seja, essa divisão do mundo, de um lado capitalista, de outro socialista, essa divisão do mundo em duas grandes superpotências ao longo do século XX, tá? Por isso, Guerra Fria, tá? As Olimpíadas, as disputas esportivas de superação foram um dos grandes palcos de associação entre os pontos positivos dos modelos socioeconômicos e a vitória dos atletas das principais nações capitalistas e socialistas. Quem tinha um número maior de medalhas era considerada aí a superpotência mais poderosa. Então, essa disputa ideológica entre esses dois países. Aqui tem uma charge, lembrando que ela caiu na prova do Enem de 2016, tá? Olha essa charge, então, a gente tem aí as duas superpotências. E o banco que eles estão sentados, dá uma olhadinha, tá, gente? Ou seja, armamentos mesmo, tá? Representa aí os armamentos, todos dois aí, com muitos armamentos. Na época, você tem o presidente John Kennedy dos Estados Unidos, essa disputa, tá? Entre esses dois países aí, capitalismo versus socialismo. Então, aí na época da Guerra Fria. Bom, e vamos lá para os exercícios, então. O medo do comunismo, década de 60, os professores perseguidos, demitidos nos anos 50, sobre a suspeita de serem socialistas, de serem vermelhos, tá? Aqui, então, nessa época, a época de perseguição, década de 50. Então, vamos lá? Vamos ler a reportagem? Então, medo do comunismo nos Estados Unidos. Os professores aí perseguidos, então, e demitidos nos anos 50 sobre suspeita de serem vermelhos. Bom, assim começa, então, o livreto. 100 coisas que você deveria saber sobre o comunismo e a educação, editado nos Estados Unidos em 1948 pelo Comitê de Atividades Contra-Americanas, na época, tá? A Câmara dos Deputados aí americana na época, o material fazia parte de uma campanha de oposição a comunistas ou supostos comunistas dentro dos Estados Unidos, articulada pela direita americana, que durou cerca de uma década de 40, década de 50. Os professores estavam sendo os alvos principais por exercerem uma atividade vista como potencialmente perigosa, né? Que era a doutrinação das novas gerações americanas. Então, foram interrogados em comitês de investigação perante o Congresso, incluindo, então, em listas negras de banimento, expulsar mesmo, e demitidos, sob a acusação, então, na época, de serem vermelhos, socialistas, tá? Defendeu a política aí, socialista. Boy está perguntando, a política aí dos Estados Unidos, estadunidense, de perseguição aos considerados subversivos, ou seja, os comunistas, aí é denominada de OTAN, Guerra Fria? Não, é o período, na época de macartismo, essa perseguição aí às pessoas que eram consideradas subversivas na época. Se achasse que ela aí fazia parte aí do sistema, considerava ou apoiava o sistema socialista, ela era perseguida, então. E está pedindo para você definir o que seria a Guerra Fria, definir mesmo. O que acontece, Guerra Fria? Então, essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, tá? Eles não vão lutar ali frente a frente, mas sempre vai apoiar países ali, um que quer algum país que deseja passar pelo socialismo, a União Soviética apoia. Os Estados Unidos, aquele que quer manter ali capitalista, os Estados Unidos também está apoiando. Então, elas não lutam ali frente a frente, mas o armamento o tempo inteiro, né? Depois, vamos lá, continuando. Aqui. Aos 45 anos que vão do lançamento da bomba, né, das bombas atômicas,
Até o fim da União Soviética, aqui é a queda do Muro de Berlim, viu, gente? Logo depois, rapidinho, a União Soviética, aí vai ser o fim dessa união dessas repúblicas socialistas soviéticas, aí volta aqui a Rússia, tá? Então, vai fragmentar. Até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70, então. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. Bom, o período citado, então, no texto é conhecido, então, por Guerra Fria, que pode ser aquele momento histórico em que houve o quê? Uma corrida armamentista entre potências, né? Estados Unidos, União Soviética, imperialistas, europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial? Não, né? Foi depois da Segunda Guerra Mundial. Domínio dos países socialistas do Sul, choque ideológico entre a Alemanha nazista? Não, já acabou a Segunda Guerra Mundial. Tá? Letra D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão, ou seria o constante confronto das duas grandes superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética, que emergiram da Segunda Guerra Mundial? Então, estou pedindo para você marcar aí esse período da Guerra Fria. Tá? Analise bem, marque uma, tá? E a gente já vai para a semana 2. Semana 2 ainda continua a temática aí, a Guerra Fria, as ditaduras na América Latina. E vamos para a Revolução Chinesa, então, de 49. Aqui vai passar para o socialismo também, essa revolução aqui, chinesa. Então, essa época é uma época da bipolarização do mundo mesmo, dividido de um lado capitalista e de outro socialismo, a China. Olá, estudantes. Nessa semana, iremos analisar, discutir, caracterizar e identificar alguns desdobramentos da Guerra Fria em algumas regiões do planeta. Falaremos sobre a Revolução Chinesa e suas consequências para os dias atuais e sobre a Revolução Cubana, tá? E a reação capitalista, a mesma que mergulhou a América Latina em severas ditaduras militares nessa época, né, década de 60, aí os regimes militares, as ditaduras militares na América. Então, uma breve apresentação, então, da Revolução Chinesa, ó, as revoluções que abalaram a história da segunda metade do século XX. Então, você tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a primeira metade é do início do século XX, e na segunda metade, aí, então, são essas revoluções que estão acontecendo, esses conflitos nessa época. E aqui em 49 é a Revolução Chinesa, tá? A China sempre aí, uma das mais antigas, tá, em existência e continua aqui, seu início é projetado entre os séculos aqui, antes de Cristo, século XX, século XVI antes de Cristo, até o século XIX depois de Cristo. A região chinesa ficou livre de grandes ameaças de invasões estrangeiras, o que garantiu sua longevidade e a possibilidade de desenvolvimento de uma cultura e filosofias únicas. Porém, no século XIX, o país se viu invadido e dominado pela potência capitalista, na época, a Inglaterra. Tá? Então, foi colônia aí, na época, foi invadido, ficou pelo domínio da Inglaterra, a China. E durante a sua fundação, em 1911, a China foi um império comandado por dinastias, famílias reais, e em 1911, para diminuir essa tensão e a insatisfação aí da presença estrangeira, é criada a República da China. E em 1915, aí a China passa a ser controlada agora já pelos japoneses, tá? O controle, então, na época dos japoneses, vai aumentar ainda mais a insatisfação política dos chineses. Então, primeiro foi a Inglaterra, depois a China, depois o Japão. E em 1921, o que vai estar acontecendo? Vai criar o Partido Comunista Chinês, tá? Na época, aqui. Aí, o que acontece? A China vai se tornar socialista. E logo depois, em 1966, surgiu um programa de controle cultural, político, ideológico, chamado de Revolução Cultural. Aí Mao Tse-tung, em 1976, Revolução Cultural, tá? Vai ter aí o fim das políticas econômicas do país, aí, e
Quando acaba, então, essa revolução cultural, quando acaba aí o controle aí do partido, na época aí já vai abrir para a economia mundial, mas até hoje a restrição muito grande na China, tá? Mas isso aqui é muito importante, essa revolução cultural aí na década de 60 na China, tá? Aí é o período aí de socialismo na China. Atualmente, então, a China é a segunda maior economia do planeta, tá? E possui a maior população entre os países do globo. E ainda continua ganhando destaque, tá? Só que o que acontece? Hoje, ela tem um sistema misto. O que seria isso? A economia capitalista, mas o que acontece? Você tem um domínio do Partido Comunista Chinês, tá? Essa centralização do poder. Então, politicamente, ela é socialista, porque ela tem ali um único partido político, é o Partido Comunista Chinês. Essa centralização, então, essa restrição mesmo aí da liberdade, então, a censura muito grande ainda, um controle muito grande do governo. Então, economicamente capitalista e politicamente ela é socialista, tá? Seria isso. Logo depois também, aí no longo do século XX, o que vai estar acontecendo? A Revolução Cubana também, década de 60, tá? Agora aqui, já na América. Então, Cuba aqui. Então, outra revolução que vai estar acontecendo. Então, o século XX é um século de guerras, de revoluções, de conflitos. Aqui, o que acontece? Cuba se torna socialista, tá? Na época, aqui. Cuba, ela sofreu várias ocupações militares, até dos Estados Unidos, até que o general Fulgêncio Batista empreendeu um regime ditatorial, na época era apoiada pelos Estados Unidos, população descontente. Então, o que acontece? Sob a liderança do Fidel Castro, tá? E também do Ernesto Che Guevara, um pequeno grupo de homens vão se espalhar em diversos focos de luta contra as forças militares de Batista. Então, o que acontece com a Cuba? Se torna socialista, tá? Próximo aos Estados Unidos, um país é próximo aos Estados Unidos, capitalista, e aqui a presença, então, dessa ilha, aí, Cuba socialista. Então, ela vai passar aqui para o regime aí, do socialismo. E é interessante que ainda no governo do John Kennedy, o que acontece? Tá? Tem uns conflitos aqui, na época ficou muito tenso. Em 1961, foi logo seguida por uma tentativa de contragolpe, no qual um grupo reacionário treinado pelos Estados Unidos tentou instalar, e sem sucesso, uma guerra civil, que ficou conhecida na época a invasão da Baía dos Porcos, ou seja, essas tentativas dos Estados Unidos de barrar aí o socialismo. Após esse incidente, então, aí o que acontece? Aí Cuba se torna aí uma grande aliada aí da União Soviética. Então ela passa a se tornar uma nação socialista. Logo depois desse episódio, ficou conhecido como a invasão dos porcos. E é nessa época que acontece outra grande tensão, outro grande conflito, tá? Para que essa nova configuração política cubana não fosse tomada como exemplo por outras nações da América Latina, os Estados Unidos eles vão criar um pacote de ajuda econômica, como Aliança para o Progresso em 62. Aí, em 62, a União Soviética busca transformar Cuba em um importante ponto estratégico, com a suposta instalação de mísseis apontados para o território dos Estados Unidos. Aí vai ficar tenso. Aí já não é mais a invasão dos porcos, é a chamada crise dos mísseis, que marcou também aí um acontecimento na época da Guerra Fria. Tá? Acabou que teve que estar retirando então esses mísseis. Então esse conflito na época foi muito grande, foi tenso. Aqui. E agora vamos para as atividades. Porque os líderes e participantes do Partido Comunista foram perseguidos na China republicana, na época. Então, o que acontece? A maioria dos adversários políticos eram perseguidos por causa dessa centralização, autoritarismo na China, essa pouca abertura política, tá? Leia novamente e tenta aí responder para a gente. Depois, na sequência, leia o trecho, a questão aqui número 2. Nos últimos anos, os dois países gravitaram mais próximo um do outro
em meio à deterioração de suas relações com o Ocidente. Para a Rússia, uma virada na direção da segunda maior economia do mundo foi uma solução natural para as sanções contra a anexação da Crimeia, as incursões no leste da Ucrânia, em 2014. Já o governo da China ficou mais do que feliz em abraçar laços mais estreitos com seu vizinho do norte, à medida que as tensões aumentavam em quase todos os aspectos de suas relações com os Estados Unidos. Então, aumentava as relações aí de conflitos em relação aos Estados Unidos e a China acabava ficando mais aliviada porque aumentava os laços com o seu vizinho, ou seja, a Rússia, tá? Ou seja, a proteção, né, da Rússia. Ó, a aproximação, então, da China, né, e da Rússia está relacionada ao distanciamento geopolítico dessas nações. Em relação a qual país do Ocidente? Dos Estados Unidos, que a China e a Rússia são muito próximas e estão longe aí dos Estados Unidos. Ele está chamando a atenção para isso. Dois países próximos, tá? China e Rússia. O que essas tensões entre esses países têm em relação à Guerra Fria? Ou seja, ficou esses resquícios dessas tensões, então, tá? Da Guerra Fria, China, aí o socialismo, né? O capitalismo, aí a economia, o sistema político. Depois, caracterize a ditadura de Fulgêncio Batista, lembrando que essa já é em Cuba, né? Aqui o apoio dos Estados Unidos a essa ditadura na época, o governo, aliás, do Fulgêncio Batista. Depois, o que foi a crise, então, dos mísseis que está acontecendo na época da Guerra Fria. Então, esses mísseis aí estavam apontados para os Estados Unidos por causa dessa presença da União Soviética aí em Cuba, apoiando o regime socialista. Você vai falar sobre essa crise, então, dos mísseis. Depois, explique também o que foi a Aliança para o Progresso. Então, volta lá no texto e responda aí para a gente. E vamos para a semana 3, então, tá? Continuando dentro dessa temática ainda, Guerra Fria, Revolução Chinesa, tá? E as ditaduras aí na América Latina. Então, vamos lá. Ó, ditadura civil-militar na América Latina. Olá, estudante. Nessa semana, então, iremos analisar, discutir, caracterizar e identificar alguns desdobramentos da Guerra Fria em relação a algumas regiões do planeta. A gente vai falar, então, aí sobre como a América Latina mergulhou em severas ditaduras militares, principalmente após a decisão cubana de alinhar-se com um bloco soviético de orientação comunista. Tá? A breve apresentação, então, aqui das ditaduras na América Latina. A região da América Latina, então, do Caribe, tem sua história marcada no século XX pelos constantes governos militares, ditatoriais. Entre os anos de 1920 e 30, países como Venezuela, Cuba, Haiti, Peru, Nicarágua, República Dominicana experienciaram aí ditaduras comandadas por militares. Já no período da Guerra Fria, após a Revolução Cubana, tá, em 1959, a América do Sul foi sacudida por diversos golpes militares, tá, com apoio de setores da sociedade civil, ou seja, da elite mesmo, igreja, classes média. Bom, iniciado no Brasil em 64, né, o golpe de 64, a ditadura militar, esses ciclos de ditaduras militares, então, acabou aí disseminando pela região, chegando à Bolívia em 1964, a Argentina em 66, em 1976 ao Chile e ao Uruguai em 73. Bom, como características comuns, esses regimes impuseram a militarização do Estado, com as forças armadas assumindo o papel de dirigentes políticos e agentes de repressão, mantiveram-se no poder por meio de violenta repressão contra as forças populares e as instituições democráticas. Para ocupar os cargos econômicos e jurídicos foram destacados técnicos ligados ao grande capital privado e ao pensamento conservador. Tais regimes se inseriram num clima de Guerra Fria, tá, aqui na América, vigente no mundo bipolar. Só lembrando, esse mundo bipolar, então, aí essas duas grandes superpotências na época, Estados Unidos e União Soviética, então, essa bipolarização, de um lado socialismo, de outro capitalismo. Elas assumiram alianças estratégicas e programáticas com os Estados Unidos na luta contra o comunismo, caracterizado não apenas pelas forças anticapitalistas, mas por todas as expressões dos
problemas sociais, aí os sindicatos, das universidades, dos intelectuais, foram ditadores que promoveram a hegemonia, então o domínio do grande capital internacionalizado, reprimiram as reivindicações sociais dos trabalhadores, debilitaram os serviços públicos em favor dos privados, aderiram-se às posições norte-americanas em política externa e impuseram um Estado, então, ditatorial. Esses regimes ditatoriais impuseram severas derrotas às forças populares de seus países. Aqui. E aí depois ele vai falando, então, dessas ditaduras militares que vai estar acontecendo na América, aqui, em vários países aí da América do Sul principalmente. Ele fala um pouquinho aqui da chilena e da argentina, aqui, principalmente aí a década de 60, 70. Sob o governo de Augusto Pinochet, o Chile se tornou a primeira nação neoliberal do planeta, com a redução drástica da presença do Estado na economia. Aqui, as áreas como educação superior e previdência social foram privatizadas, então o neoliberalismo, né, retomada dos valores liberais aí. Na Argentina ocorreu uma forma intermediária entre liberalismo e desenvolvimentismo, ocorreram reformas liberais, maiores entradas de produtos estrangeiros, mas ao mesmo tempo áreas estratégicas da economia foram mantidas sob o controle do Estado. Então ele vai estar falando então dessa presença dentro da economia. No governo, no Chile, anterior a Pinochet, Salvador Allende, ele foi deposto pelos militares chilenos em 1973. Os chilenos furaram as urnas e elegeram Salvador Allende em 1970 como presidente, apoiando suas propostas ligadas ao marxismo, ao socialismo. O programa de governo foi intitulado como Via Chilena para o Socialismo e previa nacionalização de bancos, tudo o Estado aí tomando conta, centralizando. Então, previa essa nacionalização de bancos, de empresas estrangeiras, de minas de cobre, e também, além de iniciou-se a reforma agrária. Então, medidas aí de cunho socialistas. Aí, o que acontece? Logo depois, ele cai e assume o governo com Augusto Pinochet e começa uma ditadura também no Chile, tá? Então é época de governos aí ditatoriais, década de 60, década de 70, aqui. E vamos para as atividades, então. Aqui está pedindo para apontar as diferenças entre os modelos econômicos que foram adotados pelos regimes ditatoriais. É o argentino, o brasileiro e o chileno, nessa época. Lembrando que o chileno é o neoliberalismo, tá? Aqui o argentino, ele já tinha uma presença aí já do desenvolvimentismo, do brasileiro também. Então, nessa época dos regimes militares, esses modelos econômicos, tá? Coloca aí sobre cada um deles. Depois, na questão 2, aponte quais foram as motivações para a implantação das ditaduras comandadas por militares na América do Sul. Quais foram essas motivações, então? Na época, o mundo vivia numa guerra fria. Tá? Ou você era socialista ou capitalista. Então, eles buscavam apoio de uma dessas duas grandes potências. Então, a número 2, aponte quais foram as motivações para a implantação das ditaduras comandadas por militares na América do Sul na segunda metade do século XX. Então, por que ocorreu essas ditaduras? Era para barrar o avanço do socialismo? O que seria? Qual o motivo? E a questão 3 está perguntando: cite as medidas políticas e econômicas adotadas por Salvador Allende que não foram utilizadas como pretexto para que o exército chileno efetuasse o golpe militar que o depôs. Lembra que ele falava em reforma agrária, nacionalizar empresas aqui estrangeiras, bancos, então socialismo, né? E a quarto, um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs na Argentina após 76, no Uruguai e no Chile, depois em 73 na Bolívia, quase ininterruptamente, no Peru em 68, até 79, no Equador. Assinale a alternativa que melhor expressa o conjunto de normas de exceção que marcaram a trajetória política e institucional dos países latino-americanos indicados no texto. Então, aí está falando aqui um conjunto de normas, leis, regras, né, que vai se impor na Argentina em 76,
no Uruguai, Chile, então década de 70. Então, o que está acontecendo aí? Seria a dissolução dos partidos e sindicatos com o objetivo de estabelecer uma nova ordem democrática? Ou o domínio político das organizações é guerrilheira, será? Ou a extinção dos partidos políticos, intervenção nos sindicatos, suspensão das eleições diretas? Ou é uma política externa alinhada automaticamente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e ao Bloco do Leste? Ou seria a formação de uma frente parlamentar para revisão constitucional? O que vocês acham? Ou seria a extinção dos partidos políticos, intervenção nos sindicatos, suspensão das eleições diretas para presidente, da democracia? Então, assinale a correta, ok? Depois a gente vai estar estudando então a semana 4, que a gente ainda continua dentro dessa temática também, tá? Guerra Fria, mas aí a gente vai estar trabalhando a descolonização da África e da Ásia dentro desse contexto ainda da Guerra Fria, tá? Guerra Fria e descolonização. Então, na próxima aula aí, a gente vai para a semana 4. Bom, então é isso. Bons estudos e boas atividades.